Olá, olá Manuela, boa noite. Seja bem-vinda. Padre Victor Hugo, seja bem-vindo também. Vamos lá, gente, vamos divulgando aí, compartilhando. Nós vamos iniciar então a nossa live com a professora Tatiana Carvalho, uma das nossas referências da logoterapia no Brasil, uma amiga, uma pessoa muito querida por todos nós. Aguardar também a Tati entrar para nós iniciarmos. Aproveita aí para compartilhar, né? Chamar outras pessoas, divulga aí nos grupos do WhatsApp que nós iniciamos. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Na segunda-feira a gente teve alguns problemas, né, técnicos. E hoje a gente vai tentar solucioná-los logo no começo. Bom, sobre o tema, né, a professora Tatiana vai fazer um paralelo sobre... acabou de entrar. Coisa boa, então vou deixar que ela mesma compartilhe a temática que ela vai abordar, né, mas sejam todos aí muito bem-vindos. Aproveita aí para compartilhar, chamar outras pessoas. Eu vou já convidar a Tatiana para nós iniciarmos. E Tati! Olá, boa noite. Tudo jóia? Estás ouvindo Tudo bem? bem? Sim, estou ouvindo bem. Tá me ouvindo bem também? Estou. Acredito que todo mundo está te ouvindo Maravilha, bem. Estava legal. aqui o pessoal perguntando então qual a temática, né? Eu disse, bom, então vamos deixar a Tati, já que ela acabou de entrar, vamos deixar que ela fale sobre o tema, mas eu sempre tenho um pedido antes de nós abordarmos, né, as temáticas, pedido para que o entrevistado ele possa se apresentar. Bom, você é muito conhecida, né, dentro do contexto da logoterapia brasileira, mas se apresenta um pouco então, Tati, né? Vamos dar mais um minutinho, né, ver se o pessoal ainda entra. Certo, Enquanto o pessoal vai ok. entrando, só compartilha aí. Eu vi que está a mulher mais linda do mundo, que é a minha esposa, ela está acompanhando aqui também. Ah, que maravilha! Mas Tudo bom, compartilha aí, Débora? tem Tereza Nízia, né, que eu vi aqui de João Pessoa, que entrou. Compartilha aí, Legal. gente, de onde vocês são. Eu vi que a Manuela lá da Bahia também. E o Natan, cadê o Natan? Vai acompanhar também? Natan tá, ele sempre acompanha. Vê se por outro ele atrapalha aqui, ele vem, fala. Presença importante a dele. Olha aí, anunciação. A Anunciação do Maranhão. Ah, é? Rapaz, coisa boa. Jacareí, São Paulo, olha aí. Logo Rio, legal. Isso, do Logo Rio, coisa boa. Que bom, gente, que Olá, bom. tudo bom, Débora? Gente, eu acho que nós já podemos iniciar, porque o nosso tempo realmente é curto. Uhum. Tati, se apresente então para nós, fala um pouquinho sobre você. Certo. Rodinei acabou de entrar também do Maranhão. Eita, coisa boa, olha aí. Maranhão tá bem representado então, viu? Certo. Pena que eu não estou no Maranhão, né? Estou atualmente em Campinas, longe da Explica isso então família. para nós. Certo. Estou cursando Mamanguape, olha aí. Daniela foi aluna nossa aqui da especialização. Falcão, meu querido. Coisa boa. Então, já devo começar a me apresentar? Olá, pode se apresentar. Então, sou psicóloga, logoterapeuta. Eu, de fato, sou do Maranhão, né? Do Instituto Geist. Lá também eu atuo no Tribunal de Justiça, na Secretaria de Educação. Mas atualmente eu estou em Campinas, cursando doutorado. Neste momento, com aulas online, com tarefas remotas, como é a realidade de todo mundo. Isso. Mas estou passando um tempo aqui, eu e minha filha.
Saudade da família lá no Maranhão. Então, muito bom ver o pessoal do Maranhão entrando aí para dialogar com a gente, né? Bom, quanto à minha apresentação, né? Durante um bom tempo, a minha experiência em todas as idades, atualmente tenho atendido mais Travou? adultos. Travou um pouquinho, tá? A tua experiência aí parou. Certo. Minhas experiências principais são na área clínica, na área educacional e na docência, né? Na área clínica, por um bom tempo, eu atendi exclusivamente o público infanto-juvenil. Ultimamente, eu tenho atendido mais adultos, por conta da realidade do meu trabalho atual. Na área da educação, eu tenho uma experiência na área de educação especial, mais especificamente. O tema do desenvolvimento humano é um tema assim, de muito interesse meu, né? Perpassa aí as duas áreas, clínica e educacional. E na docência, tenho trabalhado com a formação em logoterapia, né, em vários estados. No Maranhão, a gente tem o trabalho de formação também no Instituto Geist. Bom, acho que por hora é isso, né? Meu mestrado é na área de desenvolvimento humano. Oi, Anunci! Tá dando uma luzinha ali. A Anunciação, ela fez a formação com a gente lá, foi na nossa, Ah, acredito que que da terceira legal. turma. Bom, é isso. E agora no doutorado, eu estou me debruçando sobre a área da avaliação psicológica, que é uma área de muito interesse também meu, de investigação. E dentro desse campo, estou investigando a avaliação da criatividade, que é um tema que também sempre me interessou bastante, né? Essa Uau, que legal. capacidade que o Interessante. ser humano tem de criar. E sem falar que você também é a ex-presidente da Blay, né? Sim. Então, Na Blay eu já você... estive na presidência, na vice-presidência, no conselho científico, né? E agora eu sou do conselho consultivo, né? Tinha o nome de Conselho Isso. Consultivo Sênior, né? Agora com a minha... Com a sua entrada, esse sênior foi banido. só dos ex-presidentes acharam que não combinava comigo esse título de sênior, agora é só Conselho Consultivo. Pronto, faz Que mais é... sentido mesmo. Tati, vamos lá. Veja bem, você compartilhou um pouquinho comigo uma possibilidade de temática para nós conversarmos, né? E que é uma Sim, temática muito pertinente para os nossos dias atuais. E eu queria que pudesse falar um pouquinho, né, sobre ela. certo. Tá, ok. Então, o fato do Alisson não ter divulgado um tema específico é culpa minha, porque eu não consegui dar um nome para o que eu queria falar. Tive essa... O que eu conversei com ele, que ele concordou, achou que seria uma ideia interessante, foi que a gente hoje conversasse um pouquinho, né, sobre a experiência do Viktor Frankl, né, que é riquíssima, um pouquinho com foco, né, principalmente no período em que ele esteve nos campos de concentração, né, durante a Segunda Guerra Mundial, para que a gente pudesse fazer aí alguns paralelos, né? Claro que tem alguns pontos de aproximação, mas não estamos vivendo exatamente um campo de concentração, mas poderíamos aí fazer algumas analogias, né? Mas o mais importante disso tudo é que a gente pudesse assim, refletir sobre o que é o ser humano, né? E a partir das constatações que ele teve no campo acerca das capacidades especificamente humanas, né? E aquilo que ele foi confirmando acerca do que ele já vinha teorizando antes mesmo, né? Da Segunda Guerra. Foi uma experiência que permitiu ele fazer uma validação existencial, né? Da teoria dele. Então, a partir disso, a gente refletiu um pouco, né, sobre o que é o ser humano e o que a gente pode trazer disso tudo para a nossa vivência atual, né? E principalmente no que diz respeito à capacidade que nós temos de enfrentar situações, mesmo as mais extremas e adversas, que foi o que ele pôde demonstrar também ali, né? Ele e vários outros prisioneiros também dos campos de concentração, né? Então, essa Tá, é a então, ideia, que a gente pudesse discutir principalmente, assim, possibilidades positivas a partir dessas capacidades então, humanas. então vamos fazer o seguinte, compartilhe um pouquinho sobre o Frank e a experiência dele no campo de concentração, né? A partir dessa experiência, que Uhum, paralelos a gente poderia fazer com o momento atual que a gente tem vivido? certo. Bom, acredito que a maioria das pessoas que está aqui participando já conhecem o Frank, elas sabem de quem estamos falando, mas pode ser que algumas pessoas não conheçam muito.
O Franco, ele foi um homem do século XX, né? Como a gente diz, porque ele nasceu no comecinho do século, né? Em 1905, e morreu já no fim do século, né? Em 97, aos 92 anos de idade, né? E teve uma trajetória surpreendente em muitos aspectos, né? Mas um dos pontos assim centrais e por que que ele gera tanto interesse, principalmente na psicologia, em áreas afins, pessoas que trabalham, lidam diretamente com o ser humano, né, com a formação humana também, justamente por conta da contribuição extremamente relevante que ele trouxe para o campo inicialmente das psicoterapias, mas que se estendeu para outros campos também, né, para outras ciências, inclusive. Que foi justamente a partir da crítica que ele fez à visão reducionista que se tinha do ser humano até então, né? E uma das coisas que ele já defendia antes mesmo, né, da guerra, é que a psicoterapia ela precisava ampliar esse olhar sobre o ser humano. Uma das questões que também instigou muito ele foi justamente o período entre as duas guerras, né? Os problemas que se refletiam principalmente na juventude da época, com alto índice de suicídio, né, depressão e vários tipos de problemas que as pessoas enfrentavam, e que ele pôde perceber que estavam relacionados com a questão, com o sentimento de falta de sentido, né? Uma certa sensação de vazio existencial que essas pessoas experimentavam. E o que ele pôde perceber era que o ser humano ele tinha necessidades que não diziam respeito apenas às nossas necessidades biológicas, né, corporais e psíquicas, né? Ele falava de uma outra dimensão nossa que tem sede de sentido, que é o que ele chamou de dimensão espiritual ou dimensão noética, né? Então, essa sede de sentido ele identificou como sendo aquilo que caracteriza realmente a dinâmica fundamental própria da natureza humana, né? E ele teve a oportunidade de testar essas ideias dele, né, de uma forma muito cruel, vivenciando ali aquelas O condições terríveis. experimento Crucis, né? Exatamente. Então, como prisioneiro, né, ele pôde vivenciar situações extremas de sofrimento, de dor, enfim, ele estava completamente limitado ali em vários âmbitos, né? Tanto no aspecto sociológico, aquelas condições do campo que ele não tinha o poder de mudar, né? Do que diz respeito ao aspecto psíquico, e que ele era afetado pelas coisas que aconteciam ali, e fisicamente, no âmbito biológico, então, nem se fala, né? Desnutrição, as condições de sono, de higiene, todas péssimas, né? E o que ele pôde constatar é que, apesar de todos esses condicionamentos, de todas essas limitações, o ser humano ele preserva, né, essa dimensão livre, né, uma dimensão que o permite, né, fazer escolhas mesmo diante de circunstâncias tão extremas. Então, isso ele pôde confirmar, constatar, né, e, de alguma forma assim, validar, né, o que ele já defendia antes, a partir da própria experiência dele e dos companheiros que eram prisioneiros também junto com ele, né? Fantástico, fantástico. Essa dimensão de liberdade, então, que o Frank nos apresenta, que talvez seja um momento mais do que oportuno para a gente aguçar nas pessoas essa consciência da liberdade, né? A consciência Isso. de que é possível tomarmos uma posição diante das circunstâncias que a vida nos apresenta, né? Isso mesmo. Eu tenho visto muitas pessoas comparando, né, esse período que a gente está vivendo de isolamento social com uma guerra contra um inimigo invisível, né? Então as condições não são tão cruéis do ponto de vista mais das situações concretas, né, que o Frank viveu ali nos campos de concentração, mas de alguma maneira estamos experimentando também essa sensação de falta de liberdade, porque nossas rotinas tiveram que ser modificadas drasticamente, né? Além de estarmos convivendo aí com o medo, né, o receio da doença, da morte, da perda de pessoas queridas, tudo isso tem feito parte do nosso dia a dia e tem nos desafiado muito, né, em relação a que respostas nós podemos dar para essa situação que estamos vivendo, né? Tá, Tati, que lições nós poderíamos tirar da experiência de Franco, então, no campo de concentração, e trazermos para a nossa realidade concreta, né, Certo. atual? Então, olha só, para a gente poder trazer da experiência do Frank para o nosso dia a dia, eu queria só assim, retomar alguns pontos, né, que eu achei extremamente ricos, né, dessa experiência dele. Duas referências principais aqui para o que eu vou trazer são o livro Em Busca de Sentido, né, que é o clássico, aí, um livro principal, onde o Frank relata toda essa
experiência dessa, né, do que ele viveu nos campos de concentração. E tem um outro livro fantástico também, vou mostrar aqui. Não vou poder mostrar o meu Em Busca de Sentido, porque ele está emprestado sobre conversão digital. Eu Mas, mostro ali o meu. pronto. O livro É do Vitor Cláudio, Frankl. é? E, não, do Parreira. Do Parreira Herrera. Ah, Pareja Herrera. Parreira Herrera. Isso, Vitor Frankl, Comunicação e Resistência, que é um livro fantástico, onde ele também conta essa experiência. Ele teve a oportunidade de conviver, né, com Frankl e tem colheu assim muitos relatos, né, do Frankl, além da leitura do próprio livro que o Frankl deixou para todos nós, né? Então também é um material assim, de uma riqueza muito grande, né? Então alguns pontos aqui que eu vou trazer estão nesses dois materiais que eu super recomendo, né? No livro Em Busca de Sentido, quando o Frankl vai relatar a experiência nos campos, ele separa esse relato em três partes, né? Ele fala da fase inicial, né, do momento intermediário, digamos assim, né, e o momento final, né? Então, a fase inicial, ele se refere a esse impacto, né, de quando a vida drasticamente muda, quando ele chega ali naquela realidade tão distinta e ele tem que deixar para trás tudo, né, tudo que ele construiu, tudo que ele tinha, né, em termos de família, de trabalho, né? Enfim, toda a vida dele ali é como se tivesse interrompido, né? Ele chega até a usar uma frase, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala assim: eu traço uma linha sobre toda a minha vida anterior, né? Como se a partir dali era tudo diferente. Tudo que ele viveu ficou para Uhum. trás. E de fato, né? Depois ele perdeu ali nos campos o contato com o pai e a mãe que faleceram, a esposa que ele perdeu o contato também, só foi saber que ela tinha morrido quando saiu, né? Depois que acabou a guerra. O irmão também morreu durante a guerra, só uma irmã dele conseguiu fugir. Então, realmente, assim, em muitos aspectos, em muitos âmbitos, a vida dele mudou drasticamente de uma hora para outra, né? Além disso, assim, a experiência de perder tudo, até os poucos objetos que ele tinha conseguido levar junto com ele, né? Só para a gente ter, assim, a dimensão, né, de que impacto foi esse. Ele já estava começando ali, aliás, ele já tinha escrito um dos livros principais, né, que traz os principais conceitos da teoria dele, já estava escrito ali, ele foi uma das poucas coisas que ele conseguiu pegar, né, quando ele foi feito prisioneiro. Ele conseguiu por um tempo ainda guardar e esconder esse manuscrito, né, na jaqueta, mas quando ele chega em Auschwitz, que era um dos campos mais Temidos duros, né, ali. isso, Isso. exatamente, onde tinha mais rigor, né, ele perdeu isso e os pouquíssimos objetos que ele tinha junto com ele, né? E aí ele vai relatando toda essa experiência, né? Assim, de passar por uma sala de desinfecção, de perder até os pelos do corpo. E ali ele fala justamente faz uma comparação disso, né? Do estar nu corporalmente com a sensação de uma existência desnuda, né? Que se Isso. desnudava naquele momento, né? Dessa nudez existencial, digamos assim, né? Então, realmente, ali foi um impacto muito grande. Essa primeira fase é onde ele vai justamente relatar essa vivência, né, dessa perda absurda, né, do que ele era até então, né? Outra frase também que retrata um pouco isso: não possuímos nada mais que nossa existência literalmente desnuda. Então, ali mesmo, nesse primeiro dia, diante de tudo aquilo, um outro aspecto que foi muito significativo foi quando ele fez um pacto com ele mesmo de não se jogar no arame farpado, né? Que era a forma mais usual de suicídio entre os prisioneiros, né? E ele faz esse pacto com ele mesmo, de que acontecesse o que acontecesse, ele não iria tirar a própria vida, né? Que ele ia resistir bravamente aquilo tudo, mesmo sem saber o que esperava por ele, né? E aí ele vai contando que logo no primeiro momento, há um momento de seleção, onde 10% apenas das pessoas que chegaram com ele ficaram vivas, Sobrevivia. exatamente, todo o restante foi imediatamente mandado para a câmara de gás, né? Então, imaginem o impacto disso no âmbito psíquico também, né? Não, o aspecto emocional fica completamente abalado também, né? Não é à toa que ele chama a primeira fase de choque de recepção, né? Isso, Porque é exatamente. literalmente assim um profundo impacto para Isso, quem isso chega. mesmo. Isso mesmo.
E aí, na segunda etapa, é um momento assim, muito rico do livro, porque ele vai entrar realmente assim, nas minúcias do que era o dia a dia no campo de concentração. Né? Vai trazendo alguns relatos, tanto de situações que foram vivenciadas por ele, como também pelos companheiros, né? E ali ele vai realmente fazendo muitas descobertas muito interessantes sobre o ser humano, assim, desde questionar alguns conceitos que a medicina tinha até então, né? Por exemplo, de perceber que o organismo humano era capaz de suportar situações que a medicina na época dizia que não eram possíveis de serem suportadas, né? E então, desde aspectos como esse, até também fazer toda uma análise, um estudo das reações emocionais que as pessoas tinham ali, e que ele observava, inclusive, nele mesmo, né? E algumas dessas reações a gente pode um pouco comparar com algumas vivências que talvez alguns de nós estejamos tendo nesse período, né? A gente sabe que a forma de viver esse momento de isolamento está sendo muito diferente para cada um, claro, porque Uhum. temos não só condições concretas de vida muito diferentes, tem pessoas que não puderam, por exemplo, parar de trabalhar, outras que estão trabalhando em casa, outras que realmente assim pararam totalmente o seu trabalho, algumas com impacto econômico muito grande por conta disso, outras nem tanto. Então, nossas vivências são muito diversas, muito diferentes. Uma coisa que tem me impactado muito ultimamente, acompanhando as notícias, é pensar nas pessoas que nem sequer têm uma casa, por exemplo, para se isolar. Né? Países onde a gente tem visto moradores de rua morrerem com a Covid sem ser atendidos. Né? Então, essas vivências, essas experiências que nós estamos tendo são muito diversificadas, né? E alguns estão tendo, digamos assim, um nível de sofrimento mais elevado do que outros, mas em alguns aspectos, algumas dessas reações a gente pode comparar um pouco, né? O que esses prisioneiros vivenciaram nos campos de concentração e que alguns de nós temos vivenciado, né? Então, assim, tem um momento em que o Frank vai fazendo um relato de como esses sentimentos, essas vivências, essas reações foram, inclusive, se modificando ao longo do tempo. É um pouco o que eu tenho escutado, por exemplo, de relatos de algumas pessoas também, né? Do choque inicial, de ter que ficar isolado e depois começar a se acostumar com a ideia, começar a conseguir, com o passar do tempo, dar respostas diferentes e positivas a tudo isso, que num primeiro momento não conseguiam, né? Então, ele vai relatando também que isso aconteceu nos campos de concentração. Né? Ele fala, por exemplo, de alguns momentos de extrema nostalgia, né? De saudade das pessoas queridas, com quem ele perdeu completamente o contato, né? De repente. Então, ele fala desse sentimento que às vezes vinha de uma forma tão desesperadora como se a pessoa tivesse se sentindo consumida por aquele sentimento, né? Por aquela emoção da perda do contato, às vezes sem ter nenhuma notícia, né? Sem saber se está vivo, se está morto, se foi preso, se não foi preso, se continua em casa, né? Então, ele fala desse sentimento, ele fala também do choque, né? Assim, e das reações às vezes até de ira, de indignação com a injustiça tão absurda que eles sofriam ali. Muitas vezes eram humilhados, né, pelos guardas sem motivo algum, né? Além de serem forçados ao trabalho escravo, enfim, muitas situações como essa. Então, ele relata também alguns momentos em que é como se fosse gerado um certo asco, né, e uma náusea diante de tudo aquilo. Até que, com o passar do tempo, o que ele percebe é que esses sentimentos vão se amortecendo, como um mecanismo até de defesa mesmo da pessoa, né? Para que, Isso, do ponto de vista sobrevivência. psíquico, exatamente, para que o nosso psiquismo não se quebre de vez, digamos assim, né? Então, as pessoas começam a desenvolver uma certa frieza, né? Como se, pouco a pouco, se fossem desaparecendo essas manifestações emocionais, né? Em apenas alguns momentos muito específicos elas apareciam. Então, até algumas emoções muito corriqueiras no nosso cotidiano, no campo de concentração passavam a ser assim uma raridade, né? Assim, algo que pouco se via, né? Uma pequena alegria que surgia diante de alguma situação, algum episódio, alguma vivência, né? Como aquilo era algo diferente do que eles de fato estavam vivendo, que era essa frieza, né? Esse amortecimento aí afetivo, digamos assim, essa insensibilidade progressiva que eles experimentavam diante disso, né? E aí ele vai dizendo, né, diante disso, que é como se houvesse uma certa decadência da vida anímica, né, da nossa vida psíquica, da nossa alma.
quando ele fala assim, que há uma decadência a um nível de simplicidade primitiva. Principalmente três aspectos ele vai destacar nesse momento, né? O que diz respeito à vida onírica, né? Os sonhos que passaram a ser os conteúdos dos sonhos com coisas muito básicas e necessárias e que eles não tinham ali, né? Como, por exemplo, Isso. começar a sonhar com um grande banquete, com um banho Uma banheira com quente. água quente. Isso, exatamente, um banho gostoso, né? Um sono prolongado de cigarros, né? Coisas que eles não, pequenos prazeres do dia a dia que eles não tinham acesso ali. Como muitos de nós hoje podemos estar sentindo falta aí da convivência com as pessoas queridas, né? Com os amigos e com coisas que já faziam parte daquilo que a gente considerava básico e essencial no nosso dia a dia, né? Mas ele percebe isso, que lá as situações eram tão cruéis, né, que a vida anímica foi se simplificando, né, a ponto de, nos sonhos, aparecerem esses conteúdos, né, bem Tão primitivos mesmo, básicos. né? Isso. Um outro aspecto que ele observa é o silenciamento do impulso do desejo sexual, né? Diferente do que talvez alguns poderiam acreditar até então, né? Até pela relevância que algumas teorias dão em relação ao impulso sexual, mas o que ele percebia é que havia essa baixa da tendência genital, né? Diante dessas situações que os prisioneiros estavam vivenciando. Outro aspecto que ele coloca, né, como uma característico, né, dessa decadência anímica, ele fala assim, da depreciação de tudo aquilo que não serve para conservar a vida. É uma falta quase absoluta de sentimentalidade, de reação emotiva, né, como a gente estava falando agora há pouco, e essas raras manifestações observadas, né, passam a ser realmente assim, momentos muito especiais, né, no campo de concentração. E daí, diante disso, ele vai dizer também que surge uma outra característica que ele observou, né, que tudo que diz respeito ao espírito humano é como se tivesse mais abafado, não mais tivesse, não estou achando a palavra certa, mas assim, Reprimido, vamos assim dizer, né? isso, reprimido, tivesse amortecido mesmo, né? Mas uma coisa que ele que chamou a atenção dele nas observações é que dois assuntos continuavam muito instigantes e sempre muito presentes, né, entre os prisioneiros, e que geravam um interesse muito grande nas conversas, nas discussões, que era a política, como a gente tem percebido também hoje em dia, né? Assim, dentro da política, uma coisa que me chamou muita atenção, assim, relembrando, né, o que o Frankl relata lá no Em Busca de Sentido, que já existiam fake news também, né? Porque algo que é muito característico do nosso tempo atual, mas o desejo, né, de que tudo aquilo acabasse era tão De que a guerra grande, né? acabasse logo. Isso, que era comum que surgissem burburinhos, né, e especulações, e muitas vezes não eram nem baseados em fatos, o que ele observava que era mais baseado nesses desejos que os prisioneiros tinham de que a guerra acabasse e que eles fossem libertos, né? Então rolava muita fake news também nos campos de concentração, né? Muitas discussões políticas, esse era um tema que instigava e sempre gerava muito interesse neles. E um outro assunto é o religioso, né? As manifestações religiosas eram comuns e frequentes nos campos de concentração. Foi um outro aspecto que chamou muita atenção do Frankl. Inclusive pelo fato, né, uma coisa que ele coloca assim, que mais do que os diferentes credos individuais, o que importava ali não era isso, mas era como se todos eles, independentemente do credo individual, se uniam nessas manifestações religiosas, né, por um sentimento de fraternidade, né, e em busca de um Deus único, né, que de alguma forma representava o que todos eles ali acreditavam e buscavam, né, nessas manifestações religiosas. Foi algo também que o Frankl pôde perceber. É um pouco o que eu tenho percebido também, né, diante dessa situação tão ameaçadora que a gente está vivendo, né, e de tantas incertezas, eu tenho percebido muito fortemente isso, esse despertar, né, e esse aguçado sentimento religioso, né, inclusive pessoas de diferentes credos dialogando e compartilhando, né, de uma visão comum, né, acerca do quanto que a gente precisa, nesse momento em que as circunstâncias nos obrigaram a dar uma parada, né, em muitas, Isso. no nosso estilo de vida, na nossa correria, né?
Eu tenho percebido muito isso também, né? Inclusive, assim, recentemente, acho que foi no dia 27, né? Teve uma celebração muito especial na Igreja Católica, lá no Vaticano, e foi acompanhado por pessoas de diversas religiões, né? Me chamou muita atenção isso, assim, como até entre amigos, né? Pessoas que eu conheço, pessoas da família, pessoas de diferentes credos, mas como todas elas estavam como que conectadas naquele propósito comum de vamos juntos tentar vencer essa situação, vamos juntos melhorar tudo isso que a gente está vivendo, né? Então, tenho também percebido isso como algo que se assemelha um pouco com essa experiência, né, dos campos de concentração. E uma coisa também que o Franco colocava, e que eu penso que também a gente consegue fazer esse paralelo com o momento atual, né? A necessidade que todos nós temos, e ele sentia falta disso do campo de concentração, quando ele não conseguia ter um espaço para cultivar a vida interior, né? Ter algum momento de solidão, algum momento para estar com ele De, mesmo, né? de Até como uma... solitude também, né? Isso, exatamente. Até como uma forma de se conectar consigo mesmo, né? Com seu eu interior. E isso é fundamental na nossa vida. E muitos de nós que estão conseguindo tirar bons proveitos desse período de isolamento também, passa um pouco por essa questão, né? Que parece que o nosso cotidiano não é muito favorável para que a gente tenha esses espaços e esses tempos de cultivar a nossa vida interior, que é tão importante. E há muitas vezes, nesses momentos em que a gente se permite esse estar consigo mesmo, que a gente consegue perceber o sentido das situações que a gente está vivendo, né? Principalmente situações de extremo sofrimento, como era o que ele estava vivendo e como muitos de nós hoje estamos passando também, né? Pessoas que estão aí doentes ou vivenciando o adoecimento e a morte de pessoas queridas, próximas, né? Então, o Franco falava disso, do quanto que isso era importante e como isso foi necessário para que ele conseguisse como que voltar ao eixo dele mesmo, para daí conseguir extrair e perceber, identificar o sentido que tudo aquilo tinha para a vida concreta dele, para as circunstâncias concretas que ele estava vivendo, né? E aí tem uma reflexão do... Pode falar. Não, pode. Não, é só sobre essa questão da necessidade de nós pararmos, né, para estarmos com nós, conosco mesmo. Sim. Eu fico me lembrando de uma frase que o Frank traz no livro A Vontade de Sentido. É uma frase bem curtinha, mas muito profunda, né? Ele diz assim: olha, o homem precisa de coragem para estar só, né? E eu até pergunto assim para você, será que esse ativismo que as pessoas têm vivido hoje já não é uma consequência de uma vida muitas vezes desprovida de sentido? Que Isso. muitas vezes eu preciso correr, porque se eu paro e me deparo com essa vida, gera em mim muito sofrimento. E eu preciso, de alguma Sim. maneira, anestesiar minha consciência para essa realidade, e para isso eu não posso parar. E nesse momento de Sim. quarentena, as pessoas estão sendo obrigadas, quase que obrigadas a pararem, a pensarem, a olharem para si. Isso. Exatamente. E é como se fosse um ciclo vicioso, né? Quanto menos você percebe sentido na sua vida, mais você tende, né, dependendo das circunstâncias, né? Para alguns existem outras formas também de reação e de resposta a isso, mas para algumas pessoas esse ativismo realmente pode significar que elas estão com esse sentimento de vazio. Pessoas que, inclusive, às vezes se sentem muito mal quando chega no domingo, que o Franco falava lá da neurose dominical, né? Porque não tem trabalho e a pessoa se depara com esse vazio que é a sua vida, né? Mas, por outro lado, o fato dela já estar nessa roda viva dificulta que ela consiga realmente olhar para a sua própria vida e para si mesmo com esse olhar de busca do sentido, né? E com essa possibilidade realmente de encontrar conteúdos significativos, né? E poder identificar, né? Assim, de fato, qual é a minha missão pessoal e única, né? E irrepetível que eu tenho na minha vida, né? Então, pensando nisso, também foi uma coisa que a gente mais cedo conversou um pouquinho, né? Que uma coisa que eu tenho refletido é que eu acredito que os jovens que ainda não estão tão viciados nessa vida tão corrida, né? Talvez sejam peças muito importantes desse momento histórico que a gente está vivendo. Né? Eu fico a pensar, por serem pessoas que já desenvolveram toda uma capacidade, tanto cognitiva como afetiva, né? De lidar de uma forma madura com as circunstâncias da vida, né?
apesar de que muitas vezes a educação que a gente ofereceu para esses jovens não é tão favorável para isso, mas que são pessoas que talvez por não terem ainda como dizer, uma forma de agir na vida tão regulada, digamos assim, né? Seja pelo trabalho numa empresa, numa repartição, enfim, diversos contextos de trabalho, eu vejo que os jovens talvez pudessem encontrar... Oi, Natan. Participação especialíssima do Natan. Pai, o banheiro tá lascado. Problemas técnicos agora em casa. Certo. Vai dar tudo certo. Uma tubulação ali que parece que deu um problema, vamos lá. Se alagar a casa, eu vou lá. Mas pode continuar, Tati, desculpa aí. Certo. Fala fechar, quem não tá mandando fechar não, o banheiro tá alagado. Vai continuando, Tati, um minutinho só, mas pode Tudo continuar bem. aí, rapidinho. O banheiro tá alagado, Vou aproveitar para tentar ler aqui um pouquinho do que vocês estão escrevendo, que eu não consigo, não consigo ler enquanto estou falando. Humor necessário, muito bem. É um dos pontos que eu selecionei aqui para a gente conversar, importantíssimo. Dos aspectos que o Frankl também descobriu na vivência ali dos campos, né? O humor é terapêutico, eu lhe dizia, né? Eu não sei se eu consigo ver as mensagens mais antigas. Frankl nos chama a sair de nós mesmos. Será que não corremos o risco de sermos ansiosos? Que sentido? Pelo sair de si? Quando o Frankl fala do sair de nós mesmos, ele está se referindo a uma capacidade essencialmente humana, né, que é a autotranscendência, que é próprio desse dinamismo, né, dessa dimensão noética a qual ele se refere, que é a nossa dimensão livre. É a nossa dimensão que nos permite dar respostas livres e responsáveis, mesmo diante de muitas limitações e condicionamentos que a nossa vida impõe, né? Então, a questão da ansiedade não está no fato em si de sairmos de nós mesmos, pelo contrário, isso é algo extremamente saudável e necessário. É justamente o ensimesmamento, quando a gente vive uma vida extremamente egocêntrica, que muitas vezes nos adoece, nos prejudica, né, e intensifica, inclusive, sintomas de ansiedade, de depressão também, né? Olá, boa noite. Como articular a logoterapia com outras abordagens? Isso eu, infelizmente, não vou conseguir responder agora. Voltei. Mas a gente pode... Desculpa aí a ausência, gente. É que teve um vazamento ali inesperado. O banheiro alagou, já estava entrando pelo quarto a água. Que bom que o Natan veio avisar, né? Coisas Pois é. do trabalho em casa, né? A gente lida com as duas situações ao mesmo tempo, né? Home office é assim mesmo. E com as demandas. Estou vendo aqui que minha mãe acabou de entrar. Bem-vinda, mãe. Eita, quem é sua mãe? Ana Lúcia, rapaz, quem é sua? É? Onde é que tá aqui? Carvalho, Ana Lúcia, deixa eu... que coisa boa, rapaz. Prazer, pelo menos, conhecer aqui a sua mãe. Virtualmente, né? Isso, olha, sinta-se orgulhosa da sua filha, viu? É realmente uma grande referência para nós. Não, menos. Então, estava falando assim de uma reflexão que eu tenho feito ultimamente, né, acerca dos mais jovens, né, o adolescente, aquele que está ali na transição para a vida adulta, que talvez sejam as pessoas que nesse momento histórico que a gente estava vivendo sejam aquelas que têm melhores condições de encontrar respostas bem criativas para esse momento, desde da convivência em família, né? Como também em outros aspectos, né? Muitos estão nesse momento justamente de adentrar numa vida profissional, né? Ou de estabelecer um projeto de vida. E isso tudo que a gente está vivendo é um momento em que faz a gente questionar a nossa própria forma de viver em sociedade, nossa forma de nos organizar, né? Como estamos tão vulneráveis que se ficarmos algumas semanas em casa, toda a nossa economia pode ruir, né? Será que realmente estamos nos organizando de uma forma saudável, né? A ponto de ficarmos assim tão vulneráveis quando nos deparamos com uma situação como essa, né? Com uma pandemia?
Então, eu penso que os mais jovens que estão nesse momento, assim, de refletir sobre um projeto de vida, qual a minha missão na vida, talvez eles estejam tendo a oportunidade, diante disso tudo que a gente está vivendo, de pensar num projeto a partir de uma visão bastante questionadora dessa realidade que a gente tem aí. E eu penso que isso pode ser muito positivo, né? Claro, dependendo da resposta. O que eu fiquei pensando aqui, Tati, de uma maneira muito prática, né? A gente vê hoje uma geração de adolescentes e jovens com pouca tolerância à frustração, né? Com muita dificuldade de estabelecer ali, ser estabelecido limites, vamos assim dizer, dificuldades em respeitar autoridades, enfim. Isso, logicamente, é muito fruto de todo o contexto que a gente tem visto, de famílias que têm terceirizado a educação, de pais que, para compensar a ausência, se tornam muito permissivos, dão de tudo, entre aspas, para o filho, porém não se doam para os próprios filhos, né? Como a logoterapia, Tati, como a proposta de Franco, ela pode ser pertinente para que a gente possa aguçar nesses jovens, nesses adolescentes, essa consciência para o sentido, para um valor, para um propósito de vida. Como é que a gente pode aguçar nessa juventude contemporânea a consciência para a responsabilidade perante a própria existência, mas não apenas perante si, mas acima de tudo também perante os outros, perante o mundo, né? Perante o coletivo, né? Isso. Eu penso que um dos pontos cruciais é a gente trabalhar na dimensão assim, do que é o ser humano realmente. Né? Porque o que eu tenho percebido é que esses jovens com esse perfil que você descreveu, né? Geralmente são pessoas que partem de uma visão extremamente reducionista de si mesmos, de atitudes fatalistas, né? de coletivistas, fazer aquilo que todo mundo faz, né? De não se achar capaz de dar uma resposta diferente, né? Para além daquelas circunstâncias que está vivendo ali, né? Então, eu penso que isso tem sido extremamente prejudicial, né? Muitas vezes a própria educação contribui para isso, para o vazio existencial, na medida em que, de alguma forma, contribui para que o jovem cresça com essa visão deturpada, digamos, de si mesmo, né? E não se percebendo como alguém capaz, né, de dar respostas responsáveis perante a vida, né? Mas o que eu observo é que quando o jovem ele tem a oportunidade disso, né, de ter uma educação mais favorável, que inclusive ajude ele a se perceber a partir dessa ótica do seu potencial e não das suas limitações, né? Ele dá respostas muito positivas também, né? E muito criativas, muitas vezes, a tudo isso, né? Então, pode ser um pouco de utopia minha, mas eu, de fato, tenho muita esperança, né, que essa geração que está aí, que vinha preocupando tanto a gente, né, porque a gente sabia que os reflexos desse estilo de vida que a gente estava tendo estava sendo muito prejudicial para eles, né, com essa reviravolta toda que a gente está vivendo, eu tenho aqui alguma esperança de que seja uma oportunidade para os jovens que estão aí nessa transição, também passem a se perceber a partir de um outro lugar, como alguém que pode também trazer uma contribuição. Né? Em muitas famílias, por exemplo, são jovens que estão insistindo com os pais que eles não podem sair de casa, né? Porque tem que se preservar. São jovens que estão ajudando muitas vezes os seus avós mais idosos, né? Estão tendo que assumir responsabilidades que muitas vezes não tinham oportunidade de fazer, porque a própria forma como o grupo familiar se organizava não dava esse espaço, não colocava numa posição de alguém de fato, que é capaz de agir de forma responsável, né, perante a vida, perante si mesmo, perante o grupo, né? Então, pode ser um pouco de utopia, mas eu tenho aí essa esperança e eu penso que a logoterapia tem muito a contribuir, principalmente a partir dessa visão de ser humano, né? De um ser humano que não é só psicofísico, mas é um ser humano que é essencialmente espiritual, né? Cuja motivação central, principal, essencial, é justamente a busca do sentido na vida, né? Então, estamos no momento em que os próprios adultos, que eram muito cheios de suas certezas, estão questionando tudo. A vida está mudando todas as perguntas, né? E isso tem sido uma provocação, né, no mundo inteiro, para que a gente reflita sobre a nossa própria relação, por exemplo, com a natureza, né, com o mundo. Tem muitos estudos apontando o quanto que o isolamento social tem sido benéfico para a natureza, por exemplo. Isso, né? isso.
o fato de que os centros urbanos tiveram, né, que dar uma esfriada, isso tem sido muito positivo do ponto de vista ecológico em muitos lugares do mundo, né? Vários relatos a esse respeito a gente tem visto também, né? Então, penso que é uma oportunidade também aí da gente buscar novas respostas, né? E o que o Frank pôde mostrar, trazendo de novo aí para esse paralelo, é que se mesmo naquelas situações tão extremas, né, ali dos campos de concentração, ele e alguns companheiros foram capazes também de dar respostas positivas, né? E de encontrar sentido, mesmo diante de tudo aquilo, por que que nós também não podemos fazer isso, né? E aí eu só queria retomar um pedaço que eu ia ler aqui uma citação do Pareja Herrera, né, falando dessa questão, dessa vivência aí dos prisioneiros e como esse cultivo da vida interior ajuda a gente a encontrar sentido e que é algo que a gente pode trazer hoje para a nossa realidade, para o nosso cotidiano, né? Eu queria ler aqui rapidamente essa citação dele. Ele diz assim: esse permitir-se a si mesmo a possibilidade de retirar-se ao mundo interior, ao mundo da liberdade interior, foi o momento culminante onde alguns prisioneiros encontraram a presença de um sentido que iluminou suas vidas. Não tinham como inventá-lo ou criá-lo, simplesmente tinham que decidir entrar em si mesmos e escutar o que seu interior lhes dizia. A voz da consciência, né? Por isso, o sentido é uma realidade, cuja presença se descobre na circunstância concreta que se apresenta como pergunta, na própria existência, e ante a qual se adota uma postura. Né? Então, assim como o Frankl, lá no campo de concentração, ele se sentiu questionado pela vida, ele começou a se dar conta que não adiantava ele ficar indagando a vida, mas por que isso? E por que tudo isso está acontecendo comigo e tal? Ele se deu conta que não era essa a pergunta certa a ser feita naquelas circunstâncias, mas era que ele pudesse perceber que perguntas a vida estava fazendo a ele. Né? O que você faz agora diante dessas circunstâncias? E assim ele conseguiu começar a dar respostas e vislumbrar sentido, não só sentido no resgate que ele fazia de toda a história dele, né, que de alguma forma iluminava aquela vivência, no cultivo do próprio amor que ele tinha pela esposa, que ele não sabia se estava vivo ou não, mas que ele passou a estabelecer diálogos espirituais, digamos assim, né, com a esposa, e isso também ajudou a salvá-lo, né, foi fundamental a importância e o sentido do amor, né, como também quando ele se visualizava no futuro, compartilhando essa experiência com pessoas propensas ao desespero, e que ele sabia que ele poderia ajudar as pessoas a encontrarem sentido, porque ele ia poder testemunhar que mesmo ele tendo passado por aquelas situações tão extremas, ele não apenas ele tinha essa esperança, né, de sobreviver, mas sobreviver para realizar uma missão importante que a vida ainda aguardava ele para realizar, né? Inclusive, um dos episódios que eu acho muito ricos, muito interessantes no livro, é quando ele conta do diálogo com dois prisioneiros, né, dois colegas ali de barracão, que estavam meio entrando em desespero e estavam com ideias suicidas, estavam pensando em cometer suicídio, né? A forma mais fácil do suicídio era essa de se jogar no arame farpado, lá na cerca eletrificada, né? Por isso ele fez esse pacto com ele mesmo de não se jogar no arame farpado, na cerca, aliás. E aí, ele dialogando com esses colegas, ele percebeu que os colegas diziam isso, mas eu não espero mais nada da vida, né? Por isso, acho que vou mesmo dar fim da minha vida. E aí ele fez essa provocação a eles, né? Que foi uma intervenção terapêutica até, né? Mas não é a vida que espera algo de você, né? Então, um deles se deu conta, quando o Frankl fez esse questionamento, que a filha dele provavelmente estava viva, né? Tinha chances dela ter conseguido escapar, porque alguém estava escondendo, estava guardando ela, alguma situação assim era comum de acontecer, né? Enfim, ele tinha essa esperança, sim, de que ela estava viva, e a partir dali ele decidiu que não iria tirar a própria vida, porque ele reconheceu que aquela tarefa de pai, aquela missão que ele tinha, ninguém ia cumprir por ele. Era uma tarefa pessoal que a vida reservava para ele, que só ele poderia cumprir, que se ele acabasse com a vida dele ali, ele não ia cumprir essa missão. Então ele desejou permanecer vivo e sobreviver e sair daquilo tudo para reencontrar a filha. E o outro era um estudioso, acho que da área da geografia, se não me falha a memória,
era um pesquisador, né, e tinha começado uma coletânea, tinha escrito já alguns livros, não tinha completado essa obra. E ele, a partir daquele momento, decidiu que ele não ia também tirar a própria vida, porque ele sabia que ele era importante para concluir essa obra que ele tinha iniciado, né? Então era algo único, uma tarefa também que esperava por ele, e isso fez com que ele tivesse motivação, né, para permanecer vivo ali naquelas circunstâncias, né? E assim como esses momentos em que o Frankl vai relatando e vai mostrando essa capacidade que o ser humano tem de encontrar sentido, mesmo nas situações mais adversas, né? Ele, além disso, outros pontos muito interessantes de reflexão que eu queria também trazer agora, para que a gente pudesse também fazer aí esse paralelo com a nossa vivência atual e poder extrair daí também desse aprendizado que o Frankl nos deixa, né? Como podemos dar respostas positivas para tudo isso que estamos vivendo, né? O Pareja Herrera, ele chega a destacar 6 pontos principais, assim, que de alguma forma sintetiza assim, os principais aprendizados que a gente poderia tirar, principalmente quando o Frankl relata essa segunda fase aí, que é o dia a dia nos campos de concentração, né? Um deles é a questão da própria vivência do amor, né? O Frankl, em vários momentos, ele relata isso, não só na experiência pessoal dele, mas de outros companheiros, que o fato dele estabelecer relações de amor, de existirem pessoas significativas na vida dele, e ele cultivar essas relações, né? E principalmente ali no campo, a esposa dele, que ele tinha esperança que ainda estivesse viva, né? Ele sabia já que os pais tinham falecido, como isso realmente foi fundamental, como isso foi importante e como isso realmente ilumina a nossa existência, né? O amor, ele tem esse poder, de fato, de iluminar a nossa existência, né? O outro ponto que ele vai ressaltar, e assim, só antes de sair da questão do amor, né? Só para incentivar quem não leu o livro, não deixar de ler, tem passagens belíssimas, onde o Frankl escreve de uma forma até assim, quase poética, né? Esses diálogos que ele estabelecia com a esposa dele, né? Mentalmente, né? E como isso realmente foi fundamental para ele, né? Em momentos assim muito difíceis, né? De muita crueldade, né? De trabalho pesado, duro, e como isso foi importante. Então, a vivência do amor é um desses pontos fundamentais aí que o Frankl coloca, traz esse relato para a gente, né? E o Herrera enfatiza, né? Além disso, a vivência do sentido do próprio passado, essa valorização, né, do que eu fiz até aqui, do que há de bom também na minha história, de tudo que eu pude construir, como isso também pode iluminar a minha existência. Pode, às vezes, até, a gente falava ainda há pouco, de que muitas pessoas estão, nesse momento, tendo a oportunidade de cultivar, né, essa vida interior. Muitas vezes, essa é uma oportunidade também da gente até relembrar de coisas muito significativas que a gente deixou para trás. Pessoas importantes na nossa vida que a gente, na correria do trabalho, no cotidiano, muitas vezes deixou de ter contato, certas vivências que são significativas, ou então algo importante que eu sei que eu deveria criar a partir das minhas capacidades, das minhas habilidades, uma contribuição importante para deixar no mundo e que eu deixei esquecido lá no meu passado porque eu me envolvi com outras circunstâncias, com as exigências do trabalho e deixei ali para trás alguma tarefa importante que a vida de repente tinha para mim, né? Então, esse resgate, né, daquilo que há de significativo no nosso passado, seja em termos de vivências, de coisas que a gente construiu, ou de coisas que são importantes e que a gente precisa de alguma forma resgatar no hoje, né? Também é algo que a gente pode extrair aí dessa vivência. Que em momentos de desespero e de uma vivência tão extrema como essa, também foi algo importante para esses prisioneiros, né? Foi se no meu hoje eu estou tão limitado, né? O que eu posso extrair para iluminar a minha vida a partir daquilo que eu já realizei de significativo também, né? Um terceiro ponto, né, além da vivência do amor e da vivência do passado, é a vivência profunda relacionada com a natureza. Isso é um outro aspecto muito significativo, muito interessante, porque aquele ambiente ali dos campos de concentração, o Frankl, quando ele vai descrevendo, a gente às vezes consegue mentalmente visualizar aquele ambiente cinza, né? A impressão que me dá o tempo inteiro é que é um dia nublado que não acaba nunca, né? Um dia nublado e uma noite escura, se alternando. Então,
aquilo que ele vai relatando do dia a dia deles, realmente a gente percebe que é tudo muito duro, né? Muito feio, né? E de repente, aqueles prisioneiros, mesmo em meio àquilo tudo, experimentavam uma profunda alegria, por exemplo, ao contemplar um pôr do sol. Aquele contato com a natureza, um passarinho que eles podiam vislumbrar ali cantando para eles, né? Então, isso também foi uma coisa muito significativa. Eram momentos em que algo se iluminava ali para eles também, né? Como se, de alguma forma, como se esses sinais da natureza dissessem para eles: a vida não perdeu o seu sentido, apesar de tudo, né? E então o Franca vai relatando, isso também é algo muito bonito, né? Assim, da gente ver, né, no relato, e é algo muito concreto, né? A gente sabe que ele não está fantasiando, ele está falando de algo muito duro, e ao mesmo tempo dessa possibilidade de você de fato vivenciar e realizar valores de vivência, né, nesse contato com a natureza, e isso também ilumina a nossa existência, né? Então, isso hoje, lembrando desses momentos, dessas passagens do livro em que ele vai relatando, né, esse contato e essa relação dos prisioneiros com a natureza, me fizeram lembrar, por exemplo, como tem sido importante para mim à noite chegar na sacada e apreciar a lua, por exemplo, né, como se fosse um recado da natureza de que, olha, a vida continua. E Né? hoje Não foi é lua só... cheia, viu? Por sinal. Olha só. Esses dias ela estava belíssima, né? Então é o pouco que eu consigo daqui visualizar de natureza, mas olha que maravilha, né? E a gente está aberto para viver e experienciar isso, né? É como se fosse o momento em que a vida vai dizendo para a gente, né? A vida não perdeu o seu sentido. E as coisas não acabam aqui nesse isolamento, não vai ser assim para sempre, né? Então, essa vivência profunda com a natureza também é algo muito importante para o ser humano, né? Nessa busca de sentido que é tão importante, tão necessário e tão fundamental, né? Para nossas vidas, né? Um quarto ponto que é ressaltado, a vivência profunda também com a arte. E é outra coisa que chama muita atenção também, né? Como que ali nos campos de concentração, no meio de toda aquela crueldade, os prisioneiros conseguiam alegrar-se uns aos outros, né? A partir dessas manifestações artísticas. E eu até ampliaria, né? Como eu estou estudando criatividade, que é um tema que me instiga muito, é algo especificamente humano, né? Próprio da nossa dimensão noética, o fenômeno da criatividade que se manifesta também na arte, né? E como é relevante a gente não perder de vista essa capacidade que nós temos, todos nós temos um potencial criativo, seja para uma manifestação artística ou em outros âmbitos que não seja propriamente na arte, né? Seja na forma de solucionar problemas, por exemplo, do cotidiano, né? Nesse sentido também que eu aposto muito na capacidade dos jovens, né? De encontrarem respostas criativas aí para tudo isso, para esse mundo aí que nós adultos criamos para eles e que não está muito saudável, né? Então, essa vivência também da arte é algo que também faz parte uma das formas também, né, da gente poder realizar valores e, portanto, encontrar sentido na vida, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Hoje, então, nós que não estamos em campos de concentração, né, que temos acesso a uma Netflix, a uma TV por assinatura, que traz um monte de filmes maravilhosos. Ontem mesmo, eu recomendei, ontem não, há alguns dias, um documentário para um amigo, e hoje ele me mandou mensagem falando que gostou demais, e eu vou aproveitar para recomendar, porque ele está disponível no YouTube. E é um filme que eu considero terapêutico para esse tempo nosso, né? Se chama Baraka, ou é Baracá, não sei a pronúncia certa, mas escreve Baraka com K. Ele me perguntou o que significa Baraka, infelizmente eu não sei responder, mas é um documentário muito interessante porque assistam, vocês vão ver, mas assim, dentro de casa a gente tem a oportunidade de experimentar um pouco do que é esse contato com a natureza, né? E ao mesmo tempo é um filme instigante que nos faz refletir sobre a nossa relação também com o mundo, com a vida, né? Então, tem muitas formas de manifestação artísticas que são possíveis, tanto eu criando arte como eu também experimentando arte, mesmo eu estando no isolamento. E isso é algo também bem importante que foi presenciado nos campos de concentração. E os dois últimos pontos, um deles alguém já colocou aqui nos comentários, né? Na hora que eu consegui acompanhar aqui as colocações, eu consegui ler essa parte, que é a questão do humor. Tati, vai cair daqui a 20 segundinhos, isso. Certo. A gente retoma para fazer um fechamento.
Tá né? certo. Mas sem Somos. dúvida está sendo assim fantástico. O pessoal está super adorando aqui. Ah, que bom. Eu não estou conseguindo Não ler sei os se você comentários. consegue acompanhar os comentários, mas vez por outra eu consigo acompanhar aqui, tá? Certo. Então vamos esperar encerrar. Vocês Aca- voltem Tá novamente certo. quando nós iniciarmos. Ok, gente, voltamos. Eita, tomara que não dê. Aí, que bom, que bom. Essa semana me convidaram para fazer uma live, e aí, quando nós terminamos essa primeira parte, né? Tentamos Aham. retornar, rapaz, não teve jeito, a gente não conseguiu. Não sei se porque o Instagram está muito congestionado, enfim, mas graças a Pode Deus ser. voltamos. Que Você bom. falava sobre humor, Tati. Isso, exatamente. Essa capacidade que só o ser humano tem, né? Que é a do humor, é algo que reflete uma capacidade que o Frank chamava de autodistanciamento, né? E isso também foi algo muito interessante nas observações, né, dele nos campos de concentração, né? Como o humor ele tinha esse papel, né, de fato, de ajudar os prisioneiros a fazerem aquele distanciamento momentâneo daquela realidade tão dura e como isso era importante, como realmente ajudava eles a viverem toda aquela realidade ali, né? E aí uma coisa muito interessante quando o Franco vai refletir sobre essa questão do humor, né? Ele vai falando assim também, e o Herrera faz essa reflexão também, acerca da importância das pequenas alegrias no nosso dia a dia, né? E isso era também algo que ele observava ali no campo de concentração. Então ele dizia assim que assim como a dor tem essa característica de parecer ser algo no estado gasoso, né? O Frank fazia essa comparação, porque quando a gente está sofrendo por algo é como se aquilo invadisse todo o nosso ser, e a gente experimenta a dor de uma forma muito abrangente, com toda a totalidade que nós somos, né? É como se fosse um gás que se espalha dentro de um recipiente e ocupa todos os espaços. E aí a gente pode fazer também uma reflexão que não só a dor tem essa característica, mas a alegria também, né? Então, muitas vezes, a gente está aberto e se permitir pequenas alegrias no dia a dia, né, no contato com as pessoas, né, numa brincadeira. E o brasileiro tem uma facilidade incrível disso, né? O que eu tenho recebido de piadas, De né, Menes, sobre pois é. memes, sobre a pandemia, sobre o coronavírus, né? E tem momentos assim que é incontrolável, não tem como não rir de certas coisas que as pessoas criam, né? Usam a sua criatividade aí também para levar um pouquinho de alegria para as outras. Eu sempre fiquei pensando muito assim, onde que essas pessoas encontram tempo, né, para criar tudo isso? Agora, acho que agora estão tendo mais tempo ainda. Então, Ai, o que ai. está surgindo de, né? Mas então, a alegria ela tem também essa mesma característica, né? Não é só a dor, mas a alegria ela também funciona um pouco assim, como se fosse algo no estado gasoso, que ocupa todo o recipiente. Então, às vezes a gente está triste, está preocupado, né? Está tenso por conta das notícias e tudo. E se a gente submeter a nossa mente ao tempo inteiro só consumir esse tipo de conteúdo, a gente não vai dar espaço para alegria e tantas outras vivências que a gente também pode se permitir nesse momento, né? Então, essas pequenas alegrias era algo assim que iluminava também a vida daqueles prisioneiros naqueles momentos, e era algo que enchia eles de esperança. E às vezes em situações muito simples, até uma piada também, eles conseguiam, assim como eles faziam fake news, eles também eles também criavam piadinhas dentro dos campos de concentração e conseguiam contagiar uns aos outros, né, com esses momentos de descontração e de alegria que eram tão relevantes, né, e tão importantes. Então, não apenas a dor, mas também a alegria nós experimentamos na totalidade, nessa unidade que nós somos enquanto seres humanos, né? Então, é importante a gente também estar aberto a isso. E o último ponto é algo até que a gente também já falou, mas quando o Herrera ele vai fazer esse resgate assim, dos 6 pontos principais que ele extrai, né? Ah, E quem entrou apresenta agora esses. foi a Clarita, viu? Olha aí.
Seja Olá, bem-vinda, Clarita! Clara! Bem-vinda! Já vi também a Francisca, o Alexandro do Maranhão. Não sei se eles Isso, voltaram depois que rapaz, olha, caiu. tem o pessoal do Ceará também, né? Muita Coisa gente boa, da né? Paraíba, Rio Grande do Norte, tem também aqui alguns representantes. Grande abraço, Clarita. Então, e o último ponto que o Herrera vai falar sobre isso, né? Aquele ponto que a gente já falava, que é essa necessidade de encontrar um pouco de solidão e de privacidade. Também foi um dos pontos que ele extraiu como sendo fundamentais de todo esse relato que o Frankl faz, né? Dessa segunda fase da vivência ali nos campos de concentração. Ele vai também ressaltar essa relevância, né? Concordando com isso que o Frankl coloca, né? A importância desse cultivo, dessa interioridade, dessa vida interior, e que é algo que muitos de nós têm a oportunidade de fazer agora, nesse período, né? Às vezes até mais do que tinha antes, como a gente já estava conversando. Então, não deixemos passar essas oportunidades que a vida também tem nos dado, né, para repensar e colocar no lugar em muitas coisas em relação à nossa missão, em relação ao que a vida está nos indagando, nos questionando, né, e de alguma forma nos convocando também, né, a assumirmos enquanto tarefas, né? Januária também acabou de entrar do Maranhão, também fez a formação O conosco. Maranhão tá bem Amiga, representado, viu? Ô, amiga muito Tati, sabe querida. o que eu estava aqui pensando, né? Sem dúvidas, Frankl, ele nos apresenta não só uma experiência de vida muito rica, mas ele nos apresenta um pensamento que renova em nós essa esperança de Certo. compreender que, a despeito das circunstâncias, por mais trágicas que sejam, né, como ele mesmo fala no campo de concentração, de uma aparente coação quase que completa, há em nós essa dimensão de liberdade que nos permite tomar uma Isso. posição frente a, né? Uhum. E me fez lembrar muito também aquelas 3 perguntas do Hillel, que eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos e até mesmo na clínica também. Talvez seja muito pertinente para o que a gente tem conversado hoje, né? Porque às vezes as pessoas, Sim. até foi uma pergunta aqui, olha, mas o que fazer nesse período de quarentena para passar o tempo, para sair do Uhum. tédio? E esse momento é um convite, como, né, a Tatiana bem colocou, né, na fala dela, muito propício para nós olharmos para a nossa vida, né, de percebermos como nós estamos, mas não apenas isso, mas de olharmos para fora também, de nós contemplarmos as pessoas, amarmos as pessoas Uhum. que devemos amar, nós contemplarmos a Uhum. natureza, contemplarmos o belo, contemplarmos a arte, e de nós Uhum. também exercitarmos alguns atributos humanos, como a criatividade, Uhum. como o humor, né? Isso. Mas as 3 Isso. perguntas do Hillel são muito pertinentes, porque, né, não sei se você vai lembrar, mas ele traz essa primeira pergunta: se eu não fizer, quem fará? Quem Então, sem fará? dúvidas, esse é um momento oportuno para que nós possamos assumir a responsabilidade, né? Para que a gente Isso. faça aquilo que só nós podemos fazer, aquilo que nos Isso. cabe, para que a gente dê, como você trouxe aquele giro copérnico que Frankl fala, né? Uhum. Não é de esperar da vida, mas é de darmos a nossa Isso. resposta às circunstâncias que a vida nos apresenta. Então, nós Isso. precisamos fazer o momento de fazer, né? Ele diz, olha, se eu não fizer hoje, quando eu farei? Né? Uhum. Então, se a primeira pergunta remete à nossa responsabilidade, a esse caráter de repetibilidade que a vida apresenta, a segunda remete Uhum. também para essa perspectiva da fugacidade da vida. A nossa vida ela é Sim. temporal, ela tem um Uhum. tempo, ela é finita. Né? Então, dentro Sim. dessa perspectiva, a gente precisa fazer hoje. Né? Isso. Então, o que fazer nesse período de quarentena? Faça aquilo que você pode fazer de melhor em todas as áreas da sua vida Isso. hoje. Né? Você não precisa Uhum. esperar para uma semana, para um mês, para um ano, para 10, não. Né? Se você tem família, você pode amar hoje. Se você tem Isso. atividades a realizarem, tarefas ou missões a cumprirem, dê o seu melhor cumprindo hoje. Mas aí entra um terceiro Sim. aspecto que eu acho que também tem tudo a ver com o que você trouxe. Né? Se eu Uhum. fizer só para mim mesmo, né? Quem eu serei? Uhum. Esse caráter de autotranscendência da existência humana. Né? Então, Uhum. dentro dessa perspectiva, só complementando um pouco daquilo que você tem trazido de maneira tão bela, esse é o grande desafio que nós temos nesse período de quarentena também. É de olharmos não Sim. apenas para nós mesmos, mas, acima de tudo, de Uhum. entendermos qual o meu papel dentro de todo esse cenário que nós temos visto. O que é que eu posso Isso. fazer
dentro do meu contexto de atuação, né? Dentro da minha casa, da minha família, dentro da minha comunidade, dentro da minha cidade, por que não pensar dentro do meu país? Então, são alguns Isso. desafios que nós temos e que a logoterapia nos ajuda muito com esse olhar. Exatamente. Parece que o coronavírus, de alguma forma, ele veio aí nos chamar atenção para algo que o Frankl já dizia, né? A questão do Monantropoísmo. monantropismo, né? Somos uma humanidade única, né? Então, precisamos agora nos unir, né, em prol de um objetivo também comum aí, né? Que é vencer essa pandemia, né? E essa última frase do Hiller remete muito a isso também, né? Se faço só por mim, quem serei eu, né? É próprio do ser humano essa abertura, né? Esse sair de si, né? Como a gente mais cedo também estava falando, né? E esse sair de si significa que estamos abertos a encontrar pessoas significativas também em nossa volta, né? E de alguma forma a pandemia veio aí nos mostrar como que realmente essa questão da responsabilidade, como cada um pessoalmente pode se responsabilizar pelo coletivo, né? Que aquilo que a gente faz ou deixa de fazer vai ter reflexos mais abrangentes no todo, né? Na comunidade. Então, também é um momento muito propício para a gente refletir sobre tudo isso e encontrar aí, e novamente eu lembro dos jovens, né, que podem também encontrar aí caminhos diferentes para dar novas respostas, né, para essa sociedade aí que a gente criou para eles, né? E aí volta a ressaltar um aspecto também que já tinha colocado, né, assim, que um dos pontos que para mim tem sido muito forte de reflexão é justamente as pessoas que estão aí mais vulneráveis nesse momento, né? E qual é a nossa responsabilidade também diante disso tudo? O que que eu posso fazer, né? Então, tudo aquilo que está dentro da minha esfera, que aparece para mim como uma possibilidade de algo significativo que eu posso fazer, algo que eu posso, então, abraçar e realizar e concretizar. Então, o Frankl mostra isso. Algumas pessoas que não conhecem muito pensam que, por ele falar em dimensão noética, né, espiritual, falar dessa espiritualidade, justamente essa dimensão que não adoece nem no campo de concentração, nem em nenhuma outra circunstância, às vezes tendem a pensar que é algo muito bonitinho, muito ilusório, que é uma filosofia abstrata, e pelo contrário, é algo extremamente concreto. Ele está falando da nossa vida, e que a vida apresenta tarefas, a vida apresenta e nos indaga. O sentido se apresenta para a gente na forma de perguntas que a vida nos lança, né? E diante das quais cabe a nós respondermos, né? Com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, né? Então, é algo extremamente concreto e objetivo. Eu não invento sentido, eu vou dar sentido porque eu estou entediado. Não é isso. O sentido está lá. A gente precisa descobrir, a gente precisa encontrar o que é próprio da minha responsabilidade dentro das circunstâncias concretas da minha vida, né? Então, mesmo com toda a limitação que o isolamento social está nos trazendo, todos os cuidados que a gente está tendo que ter, né, por conta da pandemia, mas com certeza há um amplo leque aí de possibilidades, né, de tarefas a serem realizadas, de vivências também a serem experimentadas, né, seja em família, com os amigos, com as pessoas que estão mais sofrendo e precisando de ajuda, né? Então, sem dúvida que a gente tem muita coisa para fazer, né? Se a gente ampliar o olhar, né? Superar um olhar mais egocêntrico, mais voltado para as nossas necessidades individuais e ampliar o olhar para perceber em volta, a gente vai encontrar muita coisa para fazer. Mesmo quem está sem trabalho, mesmo quem está entediado. Excelente, excelente. Tati, se você, né, quiser assim, uma última mensagem para o pessoal, para quem está nos assistindo, que mensagem você poderia nos deixar? Mas antes da mensagem, faz só uma síntese daqueles 6 pontos que o Guilherme nos apresenta, só para o pessoal memorizar. Tá. Ele fala da vivência do amor, a vivência do sentido do próprio passado, né? A vivência profunda relacionada com a natureza, a vivência profunda relacionada com a arte, a dimensão positiva do humor e essa necessidade de encontrar esse espaço para vivenciar um pouco também dessa solidão e desse cultivo de uma vida interior, né? Cultivar um pouco de privacidade também
para que a gente possa fazer essa escuta da nossa própria consciência, né? E o isolamento é um momento bastante propício para a gente fazer isso. Com E nesse certeza. sentido também de síntese, né? Eu me referi que as 3 fases que o Frankl relata no Em Busca de Sentido, né, que é essa fase inicial, desse impacto, né, da chegada no campo, as vivências mesmo ali no campo de concentração, e a terceira fase, que eu não falei, é a libertação, né, justamente quando acaba a guerra. E aí a gente podia, de repente, fazer uma outra live para quando acabar o isolamento social, a gente fazer os paralelos aí com essa fase da libertação, né? Vamos ver que paralelos a gente consegue fazer também. Está tudo tão incerto, a gente não sabe como vai ser a nossa vida verdade. quando saímos do isolamento, né? Tem muitas previsões aí de que a nossa vida nunca mais vai poder ser a mesma, né? Pois é, Enfim. uma certeza nos resta, uma esperança nos resta, né? De que o mundo não será mais o mesmo. Assim nós cremos e esperamos, né? Isso, exatamente. Bom, então a mensagem que eu gostaria de deixar, não sei se vai ter pergunta, se a gente precisa ler agora o que as pessoas estão falando, ou se eu falo logo, como é? Não, pode falando mesmo. Certo. Na verdade, é algo assim muito simples, né? Que a gente realmente se permita, nesse momento, fazer essa escuta a partir do nosso próprio interior para poder descobrir qual é o sentido aí desse momento atual, né, que nós estamos vivendo, e sabendo que esse sentido é pessoal, né? Ninguém vai poder dizer para você o que tem sentido, o que você tem que fazer para passar bem por tudo isso, né? Mas essa é uma descoberta pessoal, que todos nós somos capazes de fazer, né? Justamente porque temos essa nossa dimensão livre, né? E temos uma consciência que nos permite captar e perceber, né, quando a gente está atento para escutá-lo, a perceber qual é o sentido de cada momento da nossa vida, né? E somos capazes de dar essas respostas também. Que bom, gente. Vejam só, eu sei que tiveram algumas perguntas que foram feitas, mas como o nosso tempo já avançou um pouco, vocês podem depois escrever para a Tati, tá? Encaminhar para ela essas perguntas, ou também nos encaminhar. O pessoal perguntando, olha, vão gravar? Estamos gravando, sim. Inclusive, a que nós realizamos com a Clara na segunda-feira passada, nós vamos publicar no canal do YouTube da Ablai, ok? Eu já baixei, consegui um aplicativo aí que baixa os vídeos dos stories, e nós já estou editando para a gente lançar então no YouTube, vai ficar disponível, porque são conteúdos muito ricos, como foi o de hoje, né? Eu queria te agradecer, Tati. Foi uma conversa realmente assim muito enriquecedora. Não é à toa que todo mundo está aqui comentando e te agradecendo pelas palavras sábias, mas acima de tudo palavras muito pertinentes para aquilo que a gente tem vivido hoje, né? Então eu queria assim te agradecer a disponibilidade mesmo em meio à correria aí do doutorado, com aulas, com trabalhos, você nos dá um pouquinho do seu tempo e compartilhar conosco não apenas o teu conhecimento, mas acima de tudo uma palavra, né, de esperança, uma palavra que nos motiva, né? Então nesse sentido realmente a nossa gratidão vai para você mesmo. Muito obrigado. Quero também agradecer demais, agradecer inclusive a provocação para estar aqui. O Alisson sabe que eu tentei fugir. Perguntei se não tinha alguém que pudesse trocar comigo para eu ficar mais para frente, que eu não ia ter tempo de me organizar e tudo. Mas, na verdade, foi muito bom, foi muito positivo eu ter parado hoje, ter tirado um tempinho, até assim para resgatar um pouco, né, dessas leituras do Frankl, do Herrera. Foi riquíssimo e tenha certeza que eu fui extremamente beneficiada com isso. Então, agradeço demais. Agradeço a você, agradeço às pessoas todas que acompanharam. Vi que uma grande amiga minha acabou de mandar um alôzinho aqui, a Emilene. Muito feliz de tê-la aqui conosco. Então, agradecer a todos vocês, Ana Paula, acabei de ver que está aqui também. Enfim, muito feliz de estar aqui com vocês, apesar de virtualmente. Espero que não demore muito para a gente poder se abraçar e voltar a ter o contato humano, né? O calor humano, que também é tão importante para a nossa vida, né? Isso. Gente, então queria agradecer a cada um que fez parte. Eu vi que tinha aqui o Heitor do Rio Grande do Norte, a Andréa lá de Pernambuco, a Clara lá da Colômbia,
Eu vi que tinha a Ana Paula lá da Bahia, né? Tinha o pessoal do Maranhão, o Alexandre estava um pouco antes, Francisco, né? Sim, Então, sim. gente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que esse é um Andréia momento. Paulino, nunca mais tinha visto. Andréia Pois Paulino, tudo é. bom, querida? Desculpa te interromper, só para registrar. Não, e esse momento ele é voltado realmente assim para vocês, né? E a gente Uhum. vai estabelecer essa estratégia de comunicação realmente como um objetivo contínuo nosso da Ablai. Esse é o nosso objetivo, é de abrir esse canal de comunicação não apenas com os nossos associados, mas com as pessoas de maneira geral, né? Trazendo um pouco de ânimo, de esperança em meio a esse momento que a gente tem vivido, mas também mostrando o quanto a logoterapia e o pensamento franco ele é atual, ele é contemporâneo, ele pode também reforçar essa esperança em nós. Então, muito obrigado, gente. Sim. Um abraço para todos vocês. Bela noite para todos, viu? Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.